Irmãos, lá em Mateus 15, a partir do versículo 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Nós temos nesse curto trecho, né, uma mulher que caminhava atrás do Senhor, e o que tudo indica, já tinha um tempo que ela estava caminhando atrás do Senhor. E provavelmente também ela não parava de clamar ao Senhor, a ponto dos discípulos reclamarem com o Senhor, pedindo que a despedisse. Ela pede três coisas para o Senhor: socorro, compaixão, socorro e cura da filha, que estava endemoniada. E a princípio a gente vê uma resposta dura do Senhor, mas existia evidentemente um contexto para aquilo. E até que se cumprisse esse contexto, a gente vê então que essa mulher chega diante do Senhor sem desistir, mesmo diante da dificuldade de receber, a princípio, a compaixão, o socorro e a cura. Ela continua insistindo com o Senhor e o adora. E ele então fala sobre que não era lícito, né? Não era bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela fala sobre as migalhas. Se a migalha é uma fração daquilo que o Senhor podia fazer para ela e trazer a cura, a gente está diante do que o Senhor fez por nós. E o profeta Isaías, lá em Isaías 53, ele nos deixou, né, um vislumbre, ou deixou na palavra aquilo que seria essa obra e a magnitude dela. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor se agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Pelos transgressores intercedeu. É, se naquele momento, então, aquilo que aquela mulher precisava era uma pequena porção do Senhor, o Senhor, então, nesse maravilhoso relato de Isaías, né, a gente vê que essa obra ela ficou completa com o sacrifício da cruz. E agora não precisa se chegar a quem precisa só das migalhas que caem da mesa. A obra está completa para a cura, para o socorro, para a compaixão, para a tristeza, para o livramento, mas principalmente para estar para sempre com aquele que nos redimiu, porque essa obra ela é completa. E nós estamos aqui como aqueles que foram achados também, culpados, mas redimidos pelo Senhor, lavados nesse sangue puro do nosso Cordeiro, que se ofereceu em sacrifício por nós e nos determinou que fizéssemos lembrança dele. E com alegria a gente parte esse pão, lembrando desse sacrifício e dessa obra que ela é completa. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é aquele que se lembrou de nós, Pai. O Senhor nos tirou verdadeiramente da morte, Senhor. Ó Pai, nós te glorificamos, porque nós somos indignos de estar aqui, Senhor. Mas o Senhor nos encontrou, Pai, e nos trouxe, Pai. E como nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Muito obrigado por ter nos amado, Senhor. Que o Senhor encontre em nós, Senhor, aqueles que querem caminhar após ti, Senhor, aqueles que querem mesmo, Senhor, tomar da cruz, Senhor, e seguir o Senhor, Pai, e não desistir, Senhor. Nos guarde nesse tempo, Senhor. Nos guarde nessa última hora, Senhor. Que nossos olhos permaneçam fitos no Senhor, com alegria, Senhor, com a viva esperança em nós. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estão convidados a participar do Partir do Pão, todo aquele que já confessou o Senhor como Salvador, já creu nessa obra e está convidado a participar desse momento. Aquele que ainda não creu, essa é uma boa oportunidade para que essa obra seja viva no coração de cada um. Bom dia a todos, né? Deus nos abençoe mais nesse dia, nessa semana que começa. Eu quero fazer primeiro um memorial, né? Lembrando da oração da irmã que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses tempos, né? Então, a gente vendo aí o povo de Deus, né? Sendo atacado aí pelo inimigo, né? Não é assim diferente nas nossas vidas, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse tempo, porque seremos atacados mesmo, né? Eu falo pela frente, pelas costas, pelos lados, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, que o Senhor nos sustente nesse tempo. Eu estou aqui, eu quero apresentar a Geni. A Geni, passa para ficar de pé, Geni, para que todo mundo possa te ver. A Geni, ela mora na Suíça, e ela congrega na Suíça e congrega com os irmãos na França também, né? E eu tenho, ela deu uma palavra lá no meu trabalho, comunicou
E lá na França, né, tá fervendo lá, né, onde que ela congrega. Falei assim, alegria demais, né, porque a gente ouve o contrário também, né, que a Europa está esfriando, esfriando. Você pode falar alguma coisinha? Chega aqui, Geni, faz favor, falar como que lá onde você está congregando. Tem um testemunho que foi falha minha, eu não dei o endereço para a pessoa, entendeu? Que ia vir uma outra pessoa, mas eu vou falar em nome dela. Mas, enquanto isso, eu vou apresentar a Geni, que fala como está lá. Fala aqui esse microfone. O saúde dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou uma paciente do Dr. Fernando e quando ele me convidou, né, do grupo, então, assim, eu vou lá, quero conhecer esse povo aqui, né, que serve ao Senhor de uma forma não muito tradicional. Amém? Porque o que eu quero dizer para os irmãos, o senhor falou, se você tiver uma oportunidade, fala, né? Então, vou gastar, vou falar 5 minutinhos. Então, o Salmo 24, né? O Salmo 24, depois vocês meditam, que todo mundo conhece. Então, o senhor fala, aquele que vai ao monte, né? Que é limpo de mãos e puro de coração. Então, o Senhor, ele está operando lá na Europa, assim, é um remanescer, sabe, gente? Não é que todos os lugares estão assim avivado, mas tem, eu moro na Suíça já há mais de 30 anos, e eu tenho 2 filhos, e tem minha mãe que mora em Vespasiano. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que o Senhor Jesus, ele tem muitas coisas para entregar para a igreja. Ei, carabassurianda. Eu sei, eu não ouvi aqui línguas estranhas, amém? Mas eu sou de um ministério que nós falamos em línguas estranhas. Eu sou de um ministério francês que chama LP Ministry, que é uma apóstola. E tem uma filial, vamos dizer assim, na Suíça, na cidade de Basel. Então, o Senhor ele quer avivar a sua igreja nesses últimos tempos. Nós temos que ficar forte, porque grandes coisas vão passar. E só vai conseguir aquele que estiver cheio do Espírito Santo. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor nos montes, busque o Senhor em oração, busque o Senhor de todas as formas santas. E fala com Ele que Ele tem grandes coisas para entregar para a igreja. Dons lindos, maravilhosos, para que vocês fiquem fortes, revivados na palavra. Amém? Amém? E lá também nós fazemos esses congressos, nós saímos uma vez ao mês, vamos de Basel para Marseille, mais ou menos 7 horas, e ali somos ativados, ali são preparados evangelistas, profetas, ali são preparados intercessores, e a gente passa de sexta a domingo ali com esse grupo, só dentro do templo, só buscando a presença do Senhor. Eu falo para os irmãos, como vocês também fazem aqui, é maravilhoso. Então, o que eu quero dizer que o mesmo Deus que opera aqui, opera lá, e Ele está em todos os lugares. E eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero dizer para vocês buscarem. Busque os dons do Espírito Santo. Eu não conheço a vossa doutrina, mas eu conheço a doutrina do Espírito Santo. E ali está Paulo, ali está em Paulo, está nos Coríntios, ali está. Vai buscar os dons, para que vocês fiquem fortes e cheios do Espírito Santo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu tinha convidado uma outra pessoa que passou pela minha vida, né, no meu trabalho, e eu acho que realmente não era para ela vir, né, porque era para ter vindo um domingo, talvez um mês atrás, ela não pôde vir, e dessa vez ela se prontificou a vir, ela está recém-operada, e mesmo assim ela viria, mas eu esqueci de passar o endereço então para ela. Então eu peço perdão aos irmãos, mas eu vou falar o testemunho dela. Ela há um mês e meio, mais ou menos, atrás, eu estava lá no meu trabalho e a minha secretária chega e falou, doutor Fernando, o Fernandinho quer falar, está te chamando na sala dele lá. Aí eu vou lá na sala, e já pensando em algum tipo de problema, né, profissional, alguma coisa, o que será que está acontecendo? Aí ele vira para mim e falou assim, você conhece essa moça aqui? Eu falei, não. Você lembra dela? Eu falei, não, não me lembro dela, não.
Você operou ela 12 anos atrás. Me deixa com vergonha, não, porque né, não lembrar do paciente é meio triste. Ela fala assim, doutor, eu sou aquela da rua. Qual que é a paralela Voluntários da Pátria mesmo, lá em Botafogo? São Clemente. Eu sou aquela da rua São Clemente. Quando ela falou isso, eu lembrei, porque eu morei lá perto, lá. Eu fiz a faculdade no Rio. Falei, lembro, né? Mas de você eu não lembro, não, porque ela voltou rápido. Quando não fica muito tempo, a gente não lembra. E aí ela voltou rápido, eu sou aquela, doutor. E a história era o seguinte: o Fernandinho me chamou, ela contou a história da vida dela, o que aconteceu com ela. Ela contou para o Fernandinho e ela falou assim: eu quero que você fale isso para o seu pai. Eu falei, não, você vai falar agora, que ele está aqui, então foi isso que aconteceu. Aí, antes de entrar na história atual dela, eu vou mostrar quem que ela era. Ela fez a faculdade, ela é da região de Montes Claros, fez a faculdade ali em Montes Claros e dividia o apartamento dela com uma colega, uma amiga lá, a Fabiana. E a Fabiana era crente evangélica e era totalmente descrente, né? E essa Fabiana vinha falar das coisas para o Senhor com ela, tudo, da Bíblia, de Deus, de Jesus. E ela virou para a moça e falou assim, para a colega dela, Fabiana, eu gosto de dividir aqui o apartamento com você, mas não dá para continuar desse jeito, não. Quero que você, né, não me venha falar nada dessas suas crenças, eu tenho as minhas convicções, eu te respeito e eu quero que você não fale mais comigo. Eu, não, sem problema. Né? E assim a Fabiana fez, não deu. E quando foi um tempo lá que elas iam dividir, sair mesmo, a Fabiana deu uma Bíblia para ela. E essa, né, eu vou citar o nome, tá? A paciente é a Andréia. E a Andréia tinha uma cachorrinha que tudo que ficava no chão, ela devorava. Sapato, tênis, tudo que ficava no chão, ela devorava. Aí a Andréia, né, pegou a Bíblia e colocou na última prateleira da estante. Não deu outra. E um dia a cachorrinha estraçalhou a Bíblia dela. Essa era a Andréia. Passa-se uns anos lá mesmo, ela casa e no final da gravidez ela perde o filho na gravidez. E uma coisa louca que aconteceu. No mesmo dia que ela perdeu o filho dela, uma moça que ganhou neném no mesmo dia não queria o filho, não queria, queria doar o filho, não queria levar para casa. Aí vieram falar com ela, se ela queria o filho, porque ela tinha perdido, mas por que que ela não quer o filho? Ah, não quer porque ela não tem dinheiro. Aí ela foi conversar, ficaram junto na recuperação, no pós-operatório, e ela perguntando mas por que, como que chama a criança? Não, não tem nome. Ah, e o quarto? Não, não tem nada, não tem. Aí a Andréia chamou o marido dela e tudo que ela tinha mandou dar para a moça e ajudou a criança durante os 2 anos. Essa era a Andréia, descrente, mas com esse coração. Bom, passa-se os anos, ela muda lá para o Rio de Janeiro, né? Casada, tudo, tinha perdido o filho. E aí, um vazio enorme crescendo nela, depois da perda do filho. E ela é muito incisiva nesse vazio crescente na vida dela. Eu vou fazer um parênteses aqui, irmão. Eu tô contando esse testemunho dela. Eu gostaria que ela tivesse aqui, porque assim, acho que é edificante para todo mundo. Eu levei ela no mesmo dia, eu a levei num grupo lá do Léo Rabelo, que a Leila tem ido lá, às vezes a gente vai junto com ela para acompanhar, né? Então, é a mesma coisa. É um testemunho muito edificante. Aí, ela, esse vazio crescente na vida dela, depois da perda do filho, depois o marido separou dela. Eles tinham comprado uma fazenda em Itajubá. E nisso ela me procurou, né, 12 anos atrás, para fazer uma cirurgia. Eu a operei, foi uma cirurgia relativamente grande, mas ela volta rápido para o Rio. Então, não deu para me ter, né, um sequenciamento dela.
E ela diz que quando eu a operei, nessa época de 12 anos atrás, a única pessoa que falou do Senhor, da Bíblia, das coisas, assim, do mundo espiritual, ela falou que ela ouviu fui eu, entendeu? Que ela ouvia assim, né? Via através dos meus olhos a convicção que a gente falava com ela e a palavra entrava nela. E ela não tinha esse coração de receber de ninguém. E ela questionou comigo na época, eu não me lembro disso, isso ela reportando e tudo, dizendo que, doutor, mas o senhor é um cirurgião, como que o senhor gasta tanto tempo nessa época? A gente frequentava estudos, uma média de 5 a 6 vezes por semana. Verona lembra bem disso aí, né? Aí, como que o senhor gasta tanto tempo, senhor? E ela dizia o seguinte, que eu falava com ela, a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu estava assim, encantado mesmo de ver a realidade do mundo espiritual, que a minha formação, né, religiosa era uma coisa muito mística, né? Então, esse mundo espiritual. Aí, bom, aí ela foi embora, tudo, e o que que aconteceu? Aí ela foi para Itajubá, esse vazio aumentando cada vez mais na vida dela, nada fazia sentido para ela. Quando foi na época da pandemia, né, em novembro de 2019, ela descendo as serras lá de Itajubá, quem conhece lá o sul de Minas sabe que lá é rico dessas serras, né? Quem não está acostumado tem até ânsias dentro dos ônibus, isso é muito comum a gente ver lá. E aí, ela descendo a serra numa noite muito chuvosa, vem um caminhão aquaplanando, derrapando na pista, foi rodando, ela diz, um caminhão vermelho. E o caminhão ficou de frente para ela, assim, ela segurou no volante e, meu Deus, e ficou ali. E ficou um tempo, e segurava o volante e não escutava nada de batida, nada, ficou ali tempo. Ela não sabe precisar quanto tempo. Aí, quando os dedos dela tá doendo, ela começa a soltar os dedos, as mãos, e olha, está chovendo muito, e o limpador de para-brisa funcionando regularmente. E ela, assim, já com um vazio muito grande, falou: que é isso? Onde que eu estou? Que dimensão que é essa? Que mundo paralelo que é esse? Ela não cria nada. Ela sabe que aqui é céu, mas aqui chove, esse lugar. Aí ela desceu do carro, segundo ela, ela ficou assim 2 horas rodando ali. Ela não tinha sentido, a vida não tinha sentido para ela, né? Aí quando ela vai se dar conta, ela já tinha passado aquele lugar a 20 quilômetros. O caminhão estava lá na frente, foi onde que ela teve esse encontro com o caminhão, só que quando ela desceu do carro, ela estava translocada a 20 quilômetros atrás. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, a gente que tem, sabe que o Senhor é poderoso, né? Para a gente não é sério, mas assim, foi muito chocante para mim também. Não, doutor, não acabou não, tem mais para te falar. Aí ela volta para a casa dela, assim, né? Muito atordoada. No outro dia de manhã, ela pega o mesmo caminho, vai lá para a fazenda, descendo. Quando ela está chegando no local do caminhão, cheio de cones lá, ela para do lado e pergunta lá o que que aconteceu. Só que ela chega ali já tremendo. Quando ela viu os cones, ela foi tremendo, sabe? Sabia que tinha, o que está acontecendo. Aí chega lá e pergunta, o que que aconteceu? Não, um caminhão que caiu ontem de noite aqui. Tá? Mas cadê o caminhão? Está lá embaixo, ribanceira abaixo. E o motorista? Está ali, está bem. Ela vai lá e vai conversar com o motorista. Aí o que que aconteceu? É, não, eu derrapei ontem à noite aqui. Que horas que foi? Tal hora. Ah, é um caminhão vermelho? É, o caminhão vermelho, lá embaixo, lá. Ó. Você está bem? Não, estou bem. Perguntou, você bateu em algum carro? Não, não bati. Tinha algum carro na sua frente? Não, não tinha ninguém na minha frente. Entendeu? Aí, e ela viajando, aí, né,
Depois ela falou que o vazio, ela vai insistir no vazio dela, assim, a indiferença com o mundo. Olha, se quem vê ela conversando, ela no mesmo dia eu convidei para dar um testemunho. Depois eu conversei com a Verônica, né? A Verônica falou assim, não, é depressão. Mas você não vê em nenhum instante essa... Ela é tão forte, entendeu? Assim, uma moça instruída, 3 mestrados, um doutorado. Estava vindo da... Quando ela me procurou, o Fernandinho agora, ela estava vindo de Lisboa, fazendo um mestrado lá. Uma moça culta, instruída. Você não vê sinal de uma fraqueza psicológica, mental, neurológica, nada nela, né? Aí ela voltou, né, fez as coisas dela, vai para casa dela, e dali uns dias, em novembro de 2019, né, na mesma época ali, ela resolveu que queria dar fim na vida dela. E um cara da fazenda tinha comprado uma corda lá, e ela ficou procurando a corda grossa de fazenda para coisas lá, ela queria se enforcar. Isso daí ela não contou lá, né, amor? Depois ela contou para a secretária. Tá? Ela queria se enforcar e não achava a corda de jeito nenhum. E chamou o cara lá da fazenda também, não achava a corda. Aí passou uns dias, ela resolveu que queria contactar uma pessoa para comprar uma arma para dar fim na vida dela. Ela não aguentava mais, a indiferença, né? Uma moça assim, se vê assim, totalmente, parece instruída, forte, não bate a história com a personalidade dela, mas depressão forte. Aí ele queria dar fim na vida dela, contactou pela internet uma pessoa que pudesse vender uma arma para ela, né? Aí ela conseguiu uma pessoa, combinaram o preço, o dia e tal. Quando chegou no dia, ela saindo de casa, ela ainda fala assim, fechando as cortinas lá na fazenda, ela toca o celular dela. Ela vai atender, Andréia, Andréia, aqui é o Maurício, né? Você já saiu de casa? Não, Maurício, eu estou saindo agora. Então, você não precisa sair, não. Não precisa vir, não. Eu falei, mas não precisa por quê? Nós combinamos. Não, eu não vou te vender a arma. Mas como que você não vai vender? Eu estou com dinheiro aqui, dinheiro vivo, e ela tinha falado que a arma era para a segurança dela. Ela morava sozinha, estava separada do marido, né? Era para a segurança dela na fazenda. Aí falou, eu estou com dinheiro. E era para buscar arma em Varginha, que é lá para os lados do sul de Minas também. Aí eu falei assim, não, eu não vendo arma nem para bandido e nem para suicida. E desligou o telefone. Nunca mais, ela tentou contactar com esse Maurício várias vezes, nunca conseguiu mais. Não se sabe se existe essa pessoa, se não existe, tal. Depois eu vou fazer um comentário. Aí ela falou, não é possível, o que é isso? E esse vazio, né? Ela não tem sentido, né? Foi para a cama, relaxou, e diz ela que deu uma cochilada. E aí, quando ela cochilou, ela via uma voz, que segundo ela é Jesus. Ela não via a pessoa, mas só uma voz mansa que penetrava, lendo vários versículos da Bíblia, vários versículos para ela. E ela entende que, né, hoje ela entende que é Jesus. E aí ela ficou lá ouvindo essa voz com mansidão, com mansidão. Quando ela acordou, ela falou assim, que coisa, né? E aí ela falou que ela lembrava de mim e da Fabiana, né? Que era aquela colega que falava, que tentou dar a Bíblia para ela toda. Aí ela quis procurar uma igreja. Aí o senhor falou para ela, ali uns dias, que não era para colocar uma gota de café em água cristalina. Bom, acho que todo mundo entende aqui o que é. Eu, na hora, eu entendi, né? É igual o fermento, né? Não contamina, não contamina. A igreja vai te procurar. E aconteceu isso uns dias depois, ela numa imobiliária lá. Quando ela acabou de contar, eu falei assim, Andréia, é surreal isso que você conta. A gente ouve vários milagres, várias coisas,
mas esse seu tem duas coisas assim, surreal. Eu quero te fazer um convite. Se você pode, hoje a gente participa de um estudo, eu levo a minha filha num grupo aí pequeno, e eu acho que o teu testemunho pode edificar lá. Se você poderia ir lá. Aí ela falou assim, doutor, olha, quando ela falou assim, eu acho que a minha cabeça foi lá na lua e voltou como se eu estivesse a pé. Foi uma eternidade a resposta dela. Aí ela falou assim, eu vou com o maior prazer. Aí eu perguntei se domingo, né? Isso aí tem um mês e meio, ela poderia vir aqui. Ela falou assim, doutor, eu estou indo para Itajubá domingo de manhã. Isso ainda ela não estava operada. Eu falei, tá, numa outra oportunidade. Toda. E aí, quando ela foi lá dar o testemunho, né, lá na casa do Marquinho Furman, né, conhece? Da Lili, né? Lili tem uma irmã lá, irmã do Marquinho, e ela deu o testemunho. Quando ela acabou de dar o testemunho, eu falei, Léo, eu gostaria de fazer 3 comentários. A Bíblia mostra, né, que o Senhor, ele cura, né, o leproso, que ele cura o paralítico, que ele cura o cego. Eu chamo de mulher menstruada, viu, irmãos? A mulher menstruação crônica, né, hemorragia crônica. Então, que o Senhor tem o poder sobre a natureza, a tempestade, acalma a tempestade, tem poder sobre a vida, né? Ressuscita Lázaro, Talita. Então, mas também mostra que ele é o Senhor do tempo e do espaço. Eu falei, gente, olha que coisa doida, né? Uma moça muito instruída, o que que o Senhor foi no calcanhar de Aquiles dela? Eu também precisei, sabe? Para quem não sabe, eu fui o último lá em casa a converter. É muito difícil, entendeu? Então, o Senhor foi no calcanhar de Aquiles dela o quê? No princípio, Deus criou. Princípio, tempo, Deus criou matéria, espaço. Olha só, o que que aconteceu com ela? O Senhor translocou ela de local, no espaço dela. Filho, é doideira para gente, não é verdade? Mas ele pode, né? O Felipe também, lá do Emuco, foi translocado também, transladado, sei lá, né? E, é, e o tempo dela, eu esqueci de falar do tempo lá, sabe o que aconteceu? Quando ela acordou do sonho, tinha passado, ela foi ver o celular dela, ela achou que tinha 5 minutos. Quando ela foi ver o tempo, tinha 5 dias. Oh, gente, eu esqueci de falar isso. Tinha 5 dias a mensagem do Maurício e as mensagens, a família sempre preocupada com ela, então sempre ligava os parentes dela, com medo do autoextermínio dela. É como se o celular dela tivesse sido bloqueado, entendeu? E tinha 5 dias que tinha ocorrido, entendeu? Então, filho, deixa eu te falar uma coisa. Mas o Senhor mostra, né? Ele criou o espaço, o tempo também, né? É doideira, sim. Diz, né? Eu não sou da física, nada, mas diz que Einstein dizia: se não tem matéria, não tem tempo. A gente sabe que o tempo é relativo. Isso entendeu? Qualquer professor de física sabe isso daí. Mas ele é o dono do tempo e do espaço. Tinha 5 dias que tinha acontecido e ela estava fraca. Quando ela acordou, ela estava anêmica, tinha emagrecido mais de 6 quilos, entendeu? Eu esqueci de contar essa pérola, né? Então, eu falei, olha o que o senhor fez com ela, né? Fez uma translocação de espaço e de tempo, entendeu? E a Bíblia mostra, eu falo assim, né? Se eu não me engano, é Jonas, né? Que adormeceu e a baboreira lá cresceu quando ele acordou, já estava grande. Se eu estiver errado, aí os irmãos me corrigem. Tem uma passagem dessa. Então, o Senhor é o dono do tempo e do espaço. Aí eu fiz esse comentário e falei a outra coisa que eu queria, né? Eu comento aqui com os irmãos. Esse Maurício, ela nunca, se é uma pessoa, se não é, mas se for uma pessoa, Deus deu revelação para ele, né? Então, gente, eu queria, né? Gostaria que ela estivesse aqui para transmitir isso daqui, porque aos mais
assim, né? Como eu falo, a Verônica não é fácil, não. Só Jesus e eu que conhece ela, sabe? Ela não é. Se a moça não tivesse falado lá, a Verônica não tinha. Qualquer um dos irmãos que tivesse falado, ela ainda ia achar um subterfúgio, não, bem assim e tal, entendeu? Mas, né, glória a Deus, né? Então, assim, eu quis dar esse testemunho no lugar dela, porque é muito forte e é edificante, né? Que isso possa, né, nos fortalecer nesse tempo de ataque, entendeu? Eu peço perdão aos irmãos que, né, estiveram na conferência, a gente teve também, mas como ela estava indo embora, né, eu falei assim, não, eu pedi um tempo para os irmãos para que ela viesse aqui, mas, né, falha minha, tá? Então, tá, ela foi na imobiliária, resolve algum problema lá, sei lá, da fazenda, da casa dela na cidade, ela mora lá ainda, lá, está morando lá. Ela deve estar voltando hoje para lá. Ela aí chegou na imobiliária, ela conversando lá, o rapaz lá da imobiliária, o corretor, falou assim: "Ué, você é crente?" Perguntou para ela. Ela falou assim: eu fico pensando, porque eu me coloco nessa posição, sabe? Entendeu? Se fosse eu, falei, eu não, eu não sou isso não, né? Se fosse no passado aí, né? Mas hoje a gente entende o que que é isso, né? Aí ela falou assim: o que que é crente? Aí ele explicou para ela. Ela já estava lendo a Bíblia, já estava vendo estudos na internet, foi na pandemia. Aí aí o rapaz, né, o corretor, falou assim: olha, nós somos da igreja local, que é a igreja presbiteriana local, e nós estamos tendo estudo da Bíblia, né? A gente faz estudo online através, né, de vídeo. E se você quiser, não, eu quero participar. Começou a participar, aí aceitou Jesus, batizou, tá aí, crentaça, aí assim, crentaça dentro. Você não acredita que é a mesma pessoa. Boa, viu? Esse que você viu. Porque é tanta riqueza, gente, sabe? Então, isso daí fortalece a gente, sabe? E eu vejo assim, né? Eu não estou acompanhando direito, a não ser através do meu canal VC, Verônica Cristina, a confusão de Israel, mas isso daí, né? Isso aí, a igreja é isso daí, é um retrato do que nós vamos viver aí mesmo também, entendeu? Então, glória a Deus, né? Acho que tem tempo ainda, eu vou ser breve, sobre a conferência. É, é, a Raquel tinha me perguntado, né, quando o ônibus tinha parado, não, estava ainda não tinha ocorrido o acidente, né, que pegamos 3 acidentes na hora de voltar. E aí eu sentei do lado da Raquel e ela me perguntou: Tiago, o que que te impactou na conferência? O que me impactou foram, assim, algumas passagens, né? É lógico que tem todo um contexto, mas algumas palavras, umas frases que os irmãos mencionaram. Por exemplo, o Bornelli. Ele falou sobre a oliva ser esmagada, que aí gera o óleo. Esse óleo representa o Espírito Santo. Só que na hora que ele foi falando isso de esmagado, na hora eu meio que fui viajando assim, de o momento da ceia, e depois o, o Bornelli também ele foi falando detalhadamente o que aconteceu com Jesus, né, de ser tão massacrado, até vendaram os olhos de forma que batessem nele de maneira tão agressiva e bruta para que ele não conseguisse ver os agressores e não pudesse ter direito algum. Então, realmente, o rosto do nosso Senhor foi muito desconfigurado, né? Muito deformado, sem falar no corpo.
E aí eu entendi naquela palavra esmagado, o Senhor se deixou ser realmente esmagado para gerar vida em nós. E às vezes, eu falo assim por mim, é uma dificuldade se deixar ser esmagado para gerar vida para outro. Aí isso foi uma parte. A outra parte foi lá em, os irmãos puderem abrir, em João, é, João 11, versículo 11. João 11, versículo 11. Está escrito: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro lá já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Aí vamos pular agora para vamos seguir aqui, no 33, pular para o 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus?
Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Né, Nessa parte aqui, né, que acabamos de ler, o que me impactou aqui? Jesus chamou Lázaro de amigo. Assim, quando você chama alguém de amigo, é porque você gosta muito da pessoa, você conhece ela, sabe os defeitos e tudo, e ama aquela pessoa. E que prazer ter Jesus chamar ele de amigo. Assim, eu não conheço tanto de Bíblia, felizmente, por enquanto, e não me recordo de outras partes de Jesus chamar as pessoas de amigo. Mas ele chamava Lázaro, Marta e Maria de amigos. E mesmo eles sendo amigos, na hora que o Bornelli tinha mencionado essa parte do 23, deixa eu ver, 23, não, do 21. Se o Senhor estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E aí eu pensei, uai, se eu fosse amigo de Jesus, eu ia saber que ele era Deus, que eu não ia falar isso. Poderia falar outra coisa, mas eu não ia falar que era Deus. Ó, falando assim, como se ele não fosse Deus. E, e aí eu pensei, gente, Abraão era chamado, né, conhecido como amigo de Deus, e conhecia o Senhor, ele sabia do poder do Senhor. E nesse momento, Marta age de uma forma que para mim assim foi estranho, mas depois ela viu que no versículo 27, aí eu acho que nesse momento os olhos dela devem ter sido abertos. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, aquele que a gente espera, aquele que vai nos salvar. Então isso me fez refletir assim, muitas vezes a gente se reúne, fala do Senhor, que nem a irmã Aparecida tinha falado, da gente amar o Senhor, que às vezes a gente não o ama da forma que é devida, da forma que é merecida. Porque quando a gente ama o Senhor totalmente, a gente consegue entender todos os seus desígnios e em todo momento mesmo, até nos momentos difíceis, de perdas, de solidão, de tristeza, de doença, de raiva, a gente se alegra no Senhor. Então isso me fez refletir a respeito disso. E a outra parte foi que falou assim, ó, irmãos, percebam que quando Jesus chamou Lázaro, a voz do Senhor é tão poderosa, tão potente, que foi em outra dimensão onde Lázaro estava, os mortos ficam, e lá ouviu a voz do Senhor. Então a voz do Senhor, ela é tão poderosa que em todo lugar se ouve. E às vezes a gente não ouve.
E às vezes tomamos atitudes, fazemos certas coisas e a gente não ouve. Mas o Senhor é tão bondoso e misericordioso que ele pacientemente ele espera o momento que a gente vai ouvir, espera o momento exato que a gente vai abstrair aquilo e trazer para a nossa realidade. Assim como o Fernando compartilhou, né, da paciente dele, que ela não estava ouvindo, não estava ouvindo. E uma vez eu conversando com meu tio Vaguinho, sobre coisas, decisões que eu havia tomado, ele falou: você só escutou, mas você não ouviu. Tem essa diferença. E a gente precisa ouvir a voz do Senhor. E é isso. É isso que eu tenho assim para compartilhar. A Aline está com as crianças, né? Eu sei que ela não vai chegar aqui para falar, mas vou compartilhar algo assim que a gente conversou, né, a respeito da conferência. Ela percebeu e eu também percebi que as conferências, né, desde a que teve impostos esse ano, né, no início do ano, a que teve no Sul e essa, todas elas se ligam de maneira a gente despertar, porque é chegado o momento de a noiva se ataviar. A gente escuta isso, Jesus está vindo, Jesus está vindo, mas e aí a gente chega, não, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso orar, pô, eu preciso mais santidade. Aí depois volta a mesma coisa, não mantém algo constante. E o Senhor tem nos alertado e a gente precisa ouvir, né? De a gente se ataviar para a volta do Senhor. E eu vejo assim como é extremamente necessário a gente amar o Senhor mesmo, um amor ágape, porque no momento que vem as tribulações, que vem as dificuldades, igual o ônibus tinha parado, uma viagem que gastaria 6 horas, gastamos 11 horas para voltar, muita gente às vezes segurando com vontade de fazer xixi e não podia, e aquele incômodo, aquele calor, e eu orei, Senhor, que este momento não seja uma pedra de tropeço para nós. Que mesmo diante dessa situação, a gente não jogue por terra tudo aquilo que a gente recebeu e tem recebido do Senhor. Então, eu falo isso para mim, tenho procurado falar constantemente, e também para que seja também de ajuda também para os irmãos. Então, é isso.